Então, gametogênese é o processo de formação de gametas. Tá? Gameta masculino e espermatozoide. Então, aqui temos a espermatogênese. Gameta feminino é o ovócito. Temos aqui, então, a ovogênese, ou oogênese, como alguns também costumam chamar. Certo? Bem, galera, então, na formação de gametas em animais, vai ocorrer um processo de meiose. Então, a meiose é, nos animais, uma meiose gamética. Participa do processo de formação de gametas. Então, meiose é gamética. Pois bem, pessoal, então olha só. Temos aqui etapas. Acabei não botando meu relógio aqui hoje, então vai no mouse. Colocando aqui, ó, etapas, né? Tem a fase de multiplicação, a fase de crescimento e a fase de maturação. Fase de multiplicação é a fase em que as células germinativas vão estar sofrendo mitose para gerar novas células germinativas, certo? Então, a ideia é só, como o nome já diz, multiplicar o número de células. Depois a fase de crescimento, que é a fase de preparação para a divisão propriamente dita. Isso aqui, então, é a interfase que vai anteceder a meiose. Então, a fase de crescimento é o período de interfase que antecede a meiose. E aí vem a meiose. Meiose 1, meiose 2, nós já vimos. Então, gametogênese sempre 3 fases. Fase de multiplicação, fase de crescimento, fase de maturação. No caso específico da espermatogênese, tem uma quarta fase. Essa quarta fase é a fase de diferenciação ou espermiogênese. Fase de diferenciação ou espermiogênese. Por quê? Porque ao final da meiose eu não tenho ainda o espermatozoide, ele não tem flagelo, não tem o acrossomo, não tem o formato adequado. Então, essa fase em que a célula que não tem uma forma determinada, específica, vai se transformar, vai se diferenciar de fato em espermatozoide, é a espermiogênese ou fase de diferenciação. Lembrando que todo o processo de espermatogênese masculina, desde a germinativa até o espermatozoide pronto no final, tudo ocorre lá nos epidídimos, ou melhor, nos túbulos seminíferos. Não ocorre no epidídimo, tudo ocorre no túbulo seminífero. Então ele já sai pronto do túbulo seminífero, beleza? Sai de lá já prontinho para poder ser encaminhado e vai passar um tempinho ali hospedado no epidídimo até o momento da ejaculação, do lançamento, ok? Bom, aqui é importante lembrar, né? Tem aqui, pessoal, ó, essa linha branca que está dividindo em 2 momentos. A fase embrionária, ou as etapas que ocorrem ainda na vida embrionária, e as etapas que ocorrem na fase de adulto reprodutivo. Tudo bem? Tá. No caso da mulher, olha que interessante. Toda a fase de multiplicação é exclusiva da fase embrionária. A fase de crescimento também. Então, as fases de multiplicação e de crescimento durante a ovogênese ou da ovogênese não ocorrem em uma mulher que já nasceu, certo? Não acontece. Aconteceu só na fase embrionária, ok? E depois, então, a fase de maturação vai ocorrer na vida adulta reprodutiva. Mas ela começou ainda na fase embrionária. Então, ó, observa aqui. Deixa eu pegar aqui o pincel. Observe aqui, ó. Esse pedaço aqui, esse intervalo aqui, da fase de maturação, esse pedaço aqui, então, da fase de maturação, ocorreu ainda durante a fase de vida embrionária. Ok? Então, a meiose começa na mulher quando ela ainda está no útero da sua mãe, quando ela ainda é um embrião. Aí começa a meiose. A primeira etapa é a prófase 1. Vamos lembrar? A prófase 1 se subdivide em 5 fases, 5 etapas. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Beleza? Então, le, zi, pa, di. Ocorre o leptóteno, beleza? Lembra? Nada de ganho de importância. Ocorre o zigóteno. No zigóteno vai haver o quê? Formação das
sinapses, o pareamento, os pares homólogos se alinham. Aí vem o paquítono. O paquítono é a fase do crossing over, a fase da troca, da permutação. Aí diplótono. No diplótono eu vou conseguir visualizar os quiasmas. Eu vou conseguir ver o xizinho lá, comprovando o que aconteceu o crossing over. E aí viria a diacinese, mas aí vai parar. Então, o processo segue. Leptótono, zigótono, paquítono, diplótono, para. Aí para. Para na diacinese. Para no diacinese. E esse período em que fica parado no é chamado de dictiótono. Ok? Então, o dictiótono é esse intervalo de tempo em que cada ovócito vai ficar com a meiose parada. Beleza? Então, cada ovócito vai ficar com a meiose parada. Ana Paula, eu já li ali, daqui a pouco eu falo, tá? Bem, quanto tempo dura o dictiótono? Galera, percebam, dictiótono não é um período da vida da mulher, é um período da vida do ovócito, certo? Então, o primeiro ovócito que vai ser estimulado, né, que vai ter a meiose reativada, certo? Para poder concluir, então, a meiose e gerar o gameta, é o da menarca. Então, digamos que a primeira menstruação foi ali aos 10 anos, ok? Isso quer dizer que, para aquele ovócito, o dictiótono durou aí pouco mais de 10 anos. Os 10 anos de vida, mais o período lá embrionário, que isso aqui vai ocorrer lá por volta do 3º mês no máximo. Ok? Bem, então esse é o período desse dictiótono, desse ovócito. Agora, se ele é o da menopausa, então se é o último, certo? Então vai demorar o quê? Vai demorar aí uns 50 anos parado. Por quê? Porque é o período do ovócito, não é um período da mulher. E lembre-se, ele fica parado na prófase 1. Tá paradinho na prófase 1. Tudo bem, galera? Beleza? Tá. E aí, o que isso vai impactar, né? Qual é a consequência disso? E aí, Ana, tem a ver com o que você falou. Quanto mais tempo dura o dictiótono, quanto maior é a duração desse dictiótono. Peraí, esqueci de plugar aqui o cabo da internet para garantir que vai estar melhor qualidade. Então, quanto mais tempo dura esse dictiótono, certo? Maior é o risco de haver um erro, uma falha no processo de meiose, de separação lá, de separação dos cromossomos homólogos ou das cromátides irmãs. Ocorreu o que a gente chama de não disjunção cromossômica. Então, a não disjunção cromossômica, que seria a separação errada dos cromossomos, é um processo que pode acontecer em qualquer meiose, em qualquer divisão celular na prática, só que há uma relação já conhecida entre a idade materna e essa falha. Então, isso é um dado estatístico. Então, tem aí tabelas e gráficos que mostram isso, que o risco de uma mulher com 20 anos gerar um bebê com síndrome de Down, que é ter um cromossomo 21 a mais, né, é mais ou menos de 1 para 2.300. Então, de onde veio esse número? Estatística básica. De cada 2.300 crianças nascidas vivas, cujas mães têm cerca de 20 anos, óbvio que isso foi feito durante um período no local, tinha uma criança que nasceu com síndrome de Down. Aí foram pegando intervalos de idade, né, até que quando chega lá por volta dos 45 anos ou mais, a chance é de 1 para 20, praticamente. Então, a chance aumenta muito, o risco de nascer uma criança com algum problema aumenta muito. Além disso, o risco de... E esse é o ovócito que nasce, que tem um problema, o gameta, né, que tem um problema, e que segue. Só que muitos não seguem. Por isso que a fertilidade vai caindo. Então, há uma natural redução da fertilidade da mulher à medida que ela envelhece. Tem a ver com o quê? Tem a ver com a viabilidade desses ovócitos. Quanto mais tempo, menos viáveis eles ficam. Então,